Olá, sejam todas bem-vindas. Seguindo a sequência aqui do vídeo, vamos fazer a análise agora do nosso primeiro capítulo. Agora essa análise dentro do projeto da confraria, né? O primeiro capítulo fala assim, ó, quando se é esmagado. O autor, ele conta, né, as experiências individuais dele, né? E quem já fez a leitura aí percebeu. Mas o TRC dele aqui, né, que é a tarefa de casa que a gente vai fazer, é assim: reflita sobre como você se sentiu em um período de esmagamento. Que perguntas fez a você mesma? Que emoções experimentou? É muito importante você começar a identificar emoção. Eu vou começar por aqui, tá bom? Pelo último. Uma das tarefas que eu dou para as minhas pacientes, quando a gente tem como objetivo de desenvolver inteligência emocional, é elas nomear a emoção e dar uma nota para a emoção, de 0 a 10, né? Porque a gente vai utilizar aqui razão e emoção. Que emoção que você sentiu? Raiva. De 1 a 10, você vai começar a parear emoções parecidas com aquela que você teve. E aí você coloca de 1 a 10, eu senti 7, eu senti 8, eu senti 9. O que você fez quando você teve aquela determinada emoção? Como foi que você reagiu, né? Quanto tempo já passou aquilo, né? Passou 1 ano, 2 anos. Qual que é a emoção hoje sobre aquilo que você sentiu? Aí, identifica a emoção. Qual a nota você daria para aquela situação hoje? Aí você dá a nota. Sempre será menor. Sempre será menor. Toda vez que a gente experiencia uma emoção, um evento, né? Que aí você coloca, nossa, nota 10, assim, tipo. Aí passa um tempo, você fala assim, 8. 6. Passou todo tempo, você fala assim, meu Deus, como? Por que eu fiz tudo aquilo? Nem era tudo aquilo. O tempo vai passando e você vai percebendo que aquelas emoções já não vão ficando tão intensas, né? E você começa a desenvolver inteligência emocional pensando assim, tá acontecendo o evento raiva hoje, agora. Automaticamente, gente, você vai tomando consciência e isso é automático. Você fala assim, pera ainda, o que eu vou pensar dessa emoção aqui, desse evento, desse acontecimento, daqui a X anos? Quanto que isso vai mexer com a minha vida? Quais serão as consequências se eu tomar determinada atitude? Se eu fizer tal coisa, se eu falar tal coisa. E aí você vai começando a fazer um pareamento das suas emoções automaticamente, conforme você vai sentindo. Isso é muito importante, tá? E aí, o TRC escreva as perguntas. De quando você passou por esse processo, tem quanto tempo que você se sentiu sendo esmagada? Tem quanto tempo? Tem 1 ano, tem 2 anos. Eu, particularmente, eu sempre reflito de quando meu esposo fez a cirurgia do coração. É muito, assim, é automático. Foi o momento que eu mais senti que fui esmagada, né? Eu passei por uma situação na minha vida em 2018 que eu disse pra mim mesma que eu nunca mais viria morar no Nordeste. Eu não viria morar no Nordeste, nunca mais. Não quero saber do Nordeste, eu não quero. E aí até comentei pro meu esposo, não, pode vender a casa, eu não quero mais. Isso foi em 2018. Só que em 2020 eu passei por um processo, né, de cirurgia do meu esposo e foi o momento que realmente eu fui esmagada. Porque eu tive que engolir a minha fala de nunca mais vou morar no Nordeste. E ver que realmente aqui meu esposo teria mais qualidade de vida do que em São Paulo. E aí eu tive que ser esmagada, né? Voltar atrás, entender que aquilo não era o melhor, né? Não foi sobre o evento, sobre a emoção que eu senti. Né? Aquilo dali não determinava. E para voltar atrás com a minha palavra, eu precisei ser esmagada. Eu precisei ser moída de novo. Eu precisei tirar todas aquelas camadas que não me serviam e de verdade sair o extrato puro, né? De verdade, tirar o óleo essencial.
E aí, quando eu passei pelo processo de esmagamento, eu falei assim, opa, não é sobre aquela situação, não é sobre aquelas pessoas, né? E não era sobre mim, era sobre o grande propósito que Deus tinha com a minha vida neste lugar. E aí eu deixei para trás, eu vivi o meu outono, eu deixei as folhas caírem, eu deixei as coisas irem embora, que não me serviam mais, que não iam agregar, para poder estar de novo aqui no sertão e aceitar e vir sem dor, que tem essa questão também. Não é sobre ser esmagado e você gemer e chorar, espernear e eu não quero, não. É sobre aceitar e saber que daquele processo ali vai sair o melhor. Então, foi isso que aconteceu comigo. Porque o meu evento de 2018 foi de muita raiva, de muita revolta. Não, eu não quero mais, eu não quero. E aí, o processo depois, com a cirurgia do meu esposo, era viver o apertar de Deus. Eu me vi numa situação, gente, no dia que meu esposo foi para a cirurgia, em Mogi das Cruzes, que deu 2 abaixo de 0. E eu tive que experienciar coisas de quando eu namorava com ele, né? Que eu falava para ele assim, morar em São Paulo, imagina, eu não quero. São Paulo as pessoas morrem de frio, não quero. Porque era o que a gente tinha aqui de informação aqui no sertão. Tantas pessoas morreram de frio, mas eu não sabia em quais que eram as circunstâncias. Você só ouvia falar e já tomava as decisões, né? Então, quando eu namorava com ele, eu não queria ir para São Paulo. Aí, depois que eu casei e fui morar em São Paulo, né? Eu passei por situações que eu já não queria voltar. Mas Deus queria me trazer de volta. E aí, são essas falas que às vezes a gente diz, né? Eu não quero tal coisa. Eu nunca mais vou fazer tal coisa. Não sei o quê. E que a gente acaba colocando esses determinismos na nossa vida e traçando o nosso destino sem antes perguntar a Deus o que ele tem, qual que é o propósito dele com aquele ensinamento. E eu não perguntei, né, para Deus qual que era o ensinamento. Eu só disse assim, eu não quero mais morar no Nordeste, não vou mais morar no Nordeste. E aí eu precisei ser esmagada. Então foi essa, né, a emoção que foi tratada, a emoção da raiva. Liberar perdão, para mim em primeiro lugar, porque falei, né, o que não deveria falar, não vou mais morar no Nordeste, nunca mais, né? E eu tive que aceitar que não era o meu não, era o sim de Deus e voltar. E esse foi o meu processo que eu lembro do meu maior esmagamento. Foi o momento de ver a pessoa que eu amo tá passando por toda aquela situação e saber que o melhor para ele era vir embora para o Nordeste. Viver uma só carne com ele, viver um casamento real, um casamento verdadeiro, querer o bem dele. E o bem dele não era só sobre as minhas decisões baseadas em emoções negativas. Não era sobre uma menina pirralha que estava ali esperneando e dizendo eu não quero. Não. Era sobre uma mulher madura. Viver o seu outono. Deixar as folhas irem embora porque elas não servem mais. De se perdoar, de se ver ali sem nada. Sem nada. Porque sem ele não importava mais. Não valia de nada. E eu deixei todas aquelas folhas irem embora para viver o meu outono, para viver o momento de olhar para mim mesma e dizer assim, não vai fazer sentido. Então eu preciso buscar qualidade de vida para o meu esposo. Porque não faz sentido estar num lugar sem ele. Esse foi o meu momento de maior esmagamento. E quando eu fui aceitando tudo isso, né, isso foi ficando mais suave, foi ficando mais leve. E aí o que eu coloquei aqui, né, como sugestão para você é assim, ó. Você lembra de algum evento na sua vida que você sentiu que estava sendo esmagada e porque teve que mudar de opinião ou ficar quieta quando na verdade queria esbravejar e reclamar? Porque quando eu tava vivendo lá o processo da cirurgia do meu esposo, já não dava mais para esbravejar, já tinha esbravejado antes, né? Dizendo que não queria vir pro Nordeste. Então eu quero que você pense nisso, né? O que aconteceu
que você sentiu que a sua vida nunca mais seria a mesma depois do esmagamento? O que mudou? Você já teve esse evento? Você está vivendo esse momento aí de completa confusão existencial? Você está vivendo? Que bom que você está vivendo, porque aí você já vai elaborar agora, já vai mudar agora, né? A outra pergunta é: o que mudou? O que voltou? O que você precisou voltar atrás? Quais foram as melhorias que você fez? Para mim, hoje, estar aqui no Nordeste nunca fez tanto sentido. Outra pergunta: quais os juramentos que permeiam a tua vida? Quais os juramentos que estão de pé ainda aí, as palavras, igual eu falei, né? Não vou mais. Né? O que ainda está de pé? O que já foi quebrado? O que mudou? Gente, todo processo de esmagamento passa por um processo de perdão. Passa por um processo de auto-perdão. Passa por um processo de aceitação, de permissão. Não, peraí, ainda estou aprendendo aqui. Não, peraí, eu não vou falar, eu não vou esbravejar, eu não vou reclamar. Aí eu quero que você comece a fazer essa leitura, comece a fazer esse olhar aí para você. O que precisava mudar? Que se não fosse através daquele esmagamento, não mudaria. Que você tenha essa consciência. Se não fosse a cirurgia do coração do meu esposo, eu não mudaria, eu não voltaria a minha palavra atrás. Eu não estaria aqui. Então comece aí a identificar. Se não fosse este evento, se não fosse isso acontecendo agora, você não estaria parando para olhar para essa emoção. Você não estaria parando para olhar para este evento aí, que realmente precisa desse esvaziar, desse deixar ir, desse momento de desapego na tua vida. Desapegar dos juramentos que você talvez tenha feito, né? Comece a olhar aí. Comece a olhar com carinho. Até o próximo vídeo.